Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor André, sou do canal Estudo Popular e hoje a nossa aula de Físico-Química Equilíbrio Iônico. Vai estar disponível todo esse material para vocês lá na descrição do vídeo, é só vocês fazerem o download, beleza? Vamos lá. Aqui no material que vocês vão fazer o download, vocês vão perceber que tem lá a definição de equilíbrio iônico. Então, o que é o equilíbrio iônico? O equilíbrio iônico, na verdade, é o equilíbrio químico. Depois o pessoal assiste a aula de vídeo de equilíbrio químico. Se você não sabe ainda, depois dá uma assistida, mas dá para entender o tema mesmo só sabendo equilíbrio iônico. O equilíbrio que envolve os íons, né? E dentro dos íons, nós temos lá, dependendo do tipo de composto, se for um composto que for covalente, vou dar um exemplo aí, os ácidos, por exemplo. Os ácidos, eles, quando colocados em água, eles vão sofrer ionização, ou seja, vai gerar um íon que não existia. E no caso das bases, como são compostos iônicos, lá em inorgânica, né, eles vão sofrer dissociação, eles só vão, teoricamente, se separar. Aí eu vou descendo aqui, a parte de equilíbrio, quando nós temos aqui, o que é a constante de ionização? A constante de ionização é a parte do KC, do equilíbrio iônico, quem teve lá. Na verdade, é só pegar, montar a constante de ionização de qualquer composto que seja iônico, e na hora que você monta a constante de ionização, você vai pegar aqui, no caso aqui seria um ácido, né? Ele está colocando aqui o íon hidrônio. Para alguns alunos só vê como H+, mas aqui é o íon hidrônio, seria a água mais o H+. Ele vai pegar todo mundo que é o produto, todo mundo que vem depois aqui fica em cima, né? O H3O+ vai ficar em cima, o ânion A- vai ficar em cima, que é produto, dividido pelos reagentes. Quem que vai ser reagente aqui? Esse ácido hipotético, que ele chama de HA, e a água. Como a água ela sempre participa desse processo, né, ela vai ser praticamente constante, essa água vai passar multiplicando lá e ela vai multiplicar o Kc, a constante de equilíbrio. Na hora que ela multiplica o Kc, tá aqui, ó, chamamos de Kc. O que nós chamamos de Kc? Na hora que você multiplica o Kc vezes a água, né, vai dar origem ao Ki, a constante de ionização. Então, esse termo Ki, na verdade, a constante de ionização pode ser chamada, no caso dos ácidos, eu chamo de Ka, constante de acidez, e no caso das bases, eu chamo de Kb, constante de basicidade. Aí eu vou dar um exemplo real aqui. Esse é o ácido cianídrico, HCN. O HCN, quem que é o produto aqui? É o H+, né? Aqui ele não coloca como H3O+, ele só coloca como H+. O H+ é produto, então você coloca em cima, e o CN, que é o cianeto, o ânion, vai ficar em cima dividido pelo ácido. Tá? Vou corrigir aqui, vou colocar, aqui tem que colocar a concentração. Tudo bem. No caso das bases, aqui tem o hidróxido de amônio, você vai pegar os produtos, quem que é o produto? O amônio aqui, o NH4+, vezes a hidroxila, dividido pela base, pela concentração da base. Então, deixa eu arrumar aqui, concentração da base. Tem que colocar entre conchetes para simbolizar concentração, beleza? Então, ele fala que se for um ácido, que ele é poliácido, né? Ou uma polibase, o que significa isso? Quando ele tem mais de um H+, o que nós temos que fazer? Aí ele fala que ocorre em etapas essa ionização, né? Então ele dá o exemplo do ácido fosfórico. Quando o ácido fosfórico ele entra em contato com a água, ele libera primeiro o primeiro hidrogênio, depois ele libera o segundo e aí por si o terceiro. Como ele coloca as constantes de ionização aqui, quanto o primeiro ácido, a constante vai ser maior, porque ele vai ser liberado mais facilmente, né? E depois os últimos ácidos, os últimos hidrogênios, desculpa, ionizáveis, a constante vai ser maior porque ele é mais difícil de ser ionizado. Aí eu vou explicar por que daqui a pouco aqui passo a passo. Resumo: quanto maior for o Ka, que é a constante de ionização, maior vai ser o número de moléculas que se ionizaram, ou seja, quer dizer que esse ácido se quebrou mais, e maior vai ser a força desse ácido. Então esse ácido ele vai ser cada vez mais forte. Então, aí você fala assim, por que, André, que ele vai ser mais forte? É só você voltar lá, você vai visualizar. Como ele vai dividir a quantidade de H+, pela quantidade CN, pela quantidade do ácido, então
quanto maior for a quantidade de íons dele na forma ionizada, quer dizer que mais forte ele vai ser, quer dizer que esse ácido ele se ionizou, ele se quebrou, igual a base. Se você tem a base inteira aqui, na hora que ela se divide entre NH4+ e OH, quanto maior a quantidade dos íons aqui, quer dizer que mais forte vai ser essa base por conta da quantidade de hidroxila. Então, quanto mais OH, mais forte vai ser a base, e quanto mais H, mais forte vai ser o ácido. Isso é revisão lá de inorgânica, que é um conteúdo que nós vimos lá em inorgânica, beleza? Bom, então o resumo é aqui, ó. Quanto maior for o valor do Ka, mais ionizado vai ser, né? Vai ser maior a quantidade mais forte vai ser esse ácido. O Kb, que é a constante de basicidade, quanto maior for a constante de basicidade, quer dizer que você tem mais OH, não é isso? Dividido pela quantidade de base. Então, mais forte será essa base. Lembrando que força de base está relacionada com a quantidade de hidroxila, força de ácido está relacionada com a quantidade de H. Beleza? O Ka e o Kb, assim como a constante de equilíbrio, que é o Kc, eles só variam com a temperatura. E nessa escala, quando for o expoente negativo do Ka, 10 elevado a menos 7, quer dizer que ele é fraco. Abaixo disso, ele é muito fraco. Quando chega a 10 elevado a menos 2, ele é fraco e está partindo para o forte. 10 elevado a menos 3 para cima, ele vai ser considerado um ácido muito forte. Grau de ionização. O que é o grau de ionização? É quando você divide o número de moléculas que estão ionizadas ou dissociadas. No caso dos ácidos, vai ser a quantidade de H+ e do ânion. E no caso das bases, que elas vão se dissociar, é a quantidade de OH- e a quantidade do cátion, tá? Dividido pelo número de moléculas inicial. Então, na hora que você faz essa divisão, você está dividindo a quantidade de íons pela molécula inteira. É isso. E se você multiplicar por 100, você vai ter o grau de ionização em porcentagem. Isso é muito importante porque quando vocês forem visualizar lá o exercício, se ele tiver em porcentagem, você obrigatoriamente tem que dividir por 100, porque o valor do alfa ele tem que estar não pode estar em porcentagem, tá bom? Ele vai estar um valor lá que você não pode multiplicar por 100. Quando for o valor do alfa, ele vai estar entre 0 e 1, vai estar um valor decimal. Quando estiver em porcentagem, ele vai estar um valor maior do que isso. Aqui, quanto maior for o alfa, mais forte será o ácido. Isso aqui nós vimos lá em inorgânica. Então, se o alfa ele for maior que 50%, quer dizer que esse ácido é forte. Se o alfa for igual 5%, quer dizer que esse ácido ele vai ser fraco, né? Menor que 5% ele é fraco. Se ele tiver entre 5% e 50%, quer dizer que esse ácido ele vai ser o quê? Moderado. É a mesma coisa que vocês viram lá em inorgânica, quando um ácido é fraco, forte e moderado. Só que aqui a gente vê a teoria que explica tudo isso. Bom, dando continuidade aqui, nós temos a lei de Ostwald. O que o Ostwald fez? Ele estudando esse princípio de ionização, ele percebeu que quando um eletrólito, seja ele um ácido, uma base ou um sal, ele diminui o seu número de íons, né? O seu grau de ionização ou dissociação, ele vai aumentando. Por quê? Isso aqui é muito óbvio, porque se você pegar a quantidade do ionizado ou dissociado e dividir pelo material, então quando esse cara que está aqui embaixo vai diminuindo, que é o ácido, ou a base, ou o sal, os íons que estão em cima vão aumentando. Então aí você percebe que na hora que esse número de cima vai aumentar, na hora que você fizer a divisão, quanto maior for o número de cima, maior vai ser o alfa, né? Então isso aqui é uma relação direta entre a quantidade de íons e a quantidade do material, tá? E aí ele definiu uma fórmula. Eu, particularmente no YouTube, tem um monte de fórmulas explicando como definiu isso, mas basicamente ele pega o alfa, multiplica pelo número do eletrólito, né? Número de mols. E aqui no início não tem nada. Só o eletrólito e não tem nada dos íons. Na hora que você coloca ele em água, o que vai acontecer aqui? Na hora que você coloca ele em água,
o número de eletrólitos, o número de eletrólitos vai diminuir. Você vai pegar o número de mols dele inicial menos o alfa vezes o número de mols dele, ele vai diminuir. E o número desses caras aqui vai aumentar de acordo com o alfa. Então você pega o alfa e multiplica pelo número de mols desse cara aqui, do eletrólito, seja um ácido ou uma base, e aí você vai saber a quantidade dele, né? E depois no final ele divide tudo pelo volume, e aí vai dar a molaridade, né? Se você pegar o número de mols e dividir pelo volume, vai dar a molaridade. Então nós chegamos até essa formulinha aqui, né? O que é o Ki? É o número dos íons dividido pelo eletrólito, né? E aqui ele faz uma relação direta até chegar nas fórmulas aqui embaixo. Eu vou explicar as fórmulas diretas, porque aí vai ficar mais fácil. Então, qual que é a fórmula dele? Vai ser constante de ionização é igual ao alfa, e esse alfa que tem aqui nada mais é do que o grau de ionização, e ele tem que estar dividido por 100, não pode estar em porcentagem, vezes a molaridade. Que aí você já faz uma relação direta lá pela molaridade do composto. Se você quiser saber a concentração do ácido, você vai pegar 1 menos o alfa e vai multiplicar pela molaridade. André, por que esse 1 aqui? Esse 1 é o total do que seria do ácido. Na hora que você subtrai pelo alfa, que seria um valor entre 0 e 1, você vai ter aqui a quantidade que retirou desse ácido. E você vai multiplicar pela molaridade. Então já vai direto. Você não precisa fazer regra de 3 nem nada. No caso, para achar o número, a quantidade do cátion, é só pegar o alfa vezes a molaridade. E no caso da quantidade do ânion, né? Aqui, pode ser qualquer ânion aqui, você multiplica o alfa vezes a molaridade. É muito tranquilo ali. Na continuação desse material, nós temos deslocamento de equilíbrio iônico e efeito de íon comum. Para a aula não ficar muito extensa, eu vou gravar um outro vídeo depois explicando tudo sobre deslocamento de equilíbrio e fazer alguns exercícios com vocês, beleza? E nós vamos direto para os exemplos de constante de acidez e da constante ionização. Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre a teoria de Ostwald e como funciona essa ionização, eu vou para os exemplos aqui, beleza? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Um ácido acético, HAC, ele coloca aqui HAC para ficar mais simples para vocês entenderem. A concentração dele é uma solução de concentração 0,05 molar. Esse Mzão aí significa molar, né? Ou mol por litro, fica você que escolhe colocar da forma que você quiser. Apresenta um grau de ionização 0,04. Calcule. Então ele coloca lá. Eu vou explicar aqui o que vai acontecer com esse ácido aqui. Eu vou explicar passo a passo para vocês. Quando esse ácido estiver em equilíbrio, o que vai acontecer com ele? Ele vai reagir e ele vai se dissolver em água, vai formar o H+, mais o que? AC-. É isso que vai acontecer com ele na hora que ele sofrer a ionização. Deixa eu elevar aqui. Então, é isso que vai acontecer com ele. Isso aqui vai estar em equilíbrio, tá? Setinha tem que ficar nos dois sentidos, mas aqui no Word eu vou deixar dessa forma mesmo. Então, na hora que você tem essa concentração 0,005, que é essa que vocês estão vendo aqui em cima, essa vai ser o total. E 0,4 vai ser o que vai se dissociar. Então, o que você pode fazer aqui? Tem duas formas de fazer. Ou faz por regra de 3, igual eu fiz aqui, ó, 0,05 tá para 100%, assim como 0,4 tá para x. E aí você encontrou 2 vezes 10 elevado a menos 4. O que é esse valor 2 vezes 10 elevado a menos 4? Esse valor é tanto a concentração de H+, quanto a concentração de acetato, de AC-, né? É a mesma quantidade, porque esse ácido ele vai separar aqui. Imagine que ele, na hora que você colocar ele em água, ele se separa e vai dar origem aos dois íons. Então, por isso que a concentração de 2 vezes 10 elevado a menos 2, elevado a menos 4, desculpa, vai ser a mesma quantidade de H+, vou até destacar aqui para vocês verem, é a mesma quantidade de H+, e a quantidade de AC-, porque os íons eles vão se separar.
Outra forma de fazer o cálculo é você usar a fórmula. Eu coloquei aqui do lado. Você pega aí, nesse caso, se você não for fazer por regra de 3, você vai ter que dividir o alfa por 100. Coloquei aqui, ó, tá? Na hora que você dividir, você vai pegar o 0,04, que é dividido por 100 aqui, e multiplica por 0,05, já multiplica pela molaridade direta, tá bom? Então, aqui nesse caso, você utiliza aquela fórmula que nós temos lá em cima. Essa aqui, ó. Essa fórmula você já descobre direto a concentração de H+. Vou voltar lá para mostrar para vocês. Então, nesse caso aqui, ó, usando a fórmula, nós fazemos direto. Ó. Deixa eu colocar aqui. Nós fazemos direto. Então, você pega para achar a quantidade de H+, você multiplica o alfa pela molaridade. Belezinha? Então, dá direto ali. Eu vou colocar a calculadora aqui para a gente fazer o cálculo direitinho, beleza? Então, se eu estiver utilizando ali a calculadora, se eu pegar o valor de 0,4, vamos lá, dividido por 100, vamos fazer passo a passo aqui, dividido por 100, isso vai dar quanto? Vai dar 0,04. Ou é que minha calculadora coloca 4 vezes 10 elevado a menos 3. Mas só você contar o número de zeros, vai dar igualzinho. Vezes 0,05. Ou 0,50, que não muda em nada, tá? Quanto que vai dar isso? Eu colocar ali, vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 4. Então aí dá certinho a quantidade dos íons. Agora, como você faz para achar a quantidade do ácido? Aqui dá para você fazer com a fórmula ou você pode fazer direto. É só chegar aqui e colocar. Quanto que tinha do ácido? Tinha 0,05. Quanto que saiu? O que saiu foi o 2 vezes 10 elevado a menos 4, porque quando ele se quebrou, ele perdeu isso aqui, ó. Foi essa quantidade que saiu dele. Então você faz o total menos o quanto saiu e descobre o quanto sobrou ali. Foi isso que sobrou do ácido. E aí joga na calculadora e faz o cálculo também. Como que vai ficar aí? 2 vezes 10 elevado a menos 4, que está ali, vezes 2 exponencial menos 4 de novo, já tinha lá, multipliquei, né? Dividido por quanto? Por 0,0498. Quanto que vai dar isso aí? Vai dar 8,03, aí vai estar vezes 10 elevado a menos 7. Por que eu coloquei ali só 8,0? Porque arredondou. Só peguei o dígito após a vírgula aqui, que é o 0, e aí tá tudo certo. Bacana? Então fechou. Qualquer dúvida em relação aos exercícios, vocês podem postar aqui embaixo, na descrição aqui, depois nos comentários, né? Eu vou colocar todo o material na descrição, e aí se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou manda por e-mail, que também vai estar na descrição, ou vocês comentem aqui embaixo que eu depois gravo o vídeo explicando melhor, enfim. Agora nós vamos para o segundo exercício aqui, vamos dar uma lida nele. Preparou-se uma solução 0,4 molar de um ácido HA. É um ácido hipotético, ele está dando qualquer ácido ali só para vocês terem uma base. Então ele prepara uma solução 0,4 molar de um ácido e ele pede: calcule o grau de ionização. O que ele está pedindo ali? Ele está pedindo o alfa. É isso que ele está pedindo. Deixa eu destacar aqui. Assim, calcule o grau de ionização do ácido, sabendo que a constante de ionização Ki é igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 8. Bom, usa a equação do Ostwald. Qual que é a equação do Ostwald? Sobe lá, ó, e usa essa equação aqui, ó. Ki é igual a alfa quadrado vezes a molaridade. Vem aqui, jogou a equação. No lugar do Ki, vocês coloquem 6,4 vezes 10 elevado a menos 8. No lugar do alfa, você deixa alfa mesmo, porque nós queremos encontrar. E no lugar da molaridade, você vai colocar 0,4, porque 0,4 é a molaridade, está falando lá no comecinho do exercício.
Então, o que você vai fazer? O 0,4 não está multiplicando aqui, ele vai passar do outro lado o quê? Dividindo. Então, você passa dividindo. A partir disso, na hora que você dividir, vamos usar a calculadora lá. Na hora que você dividir 6,4 exponencial menos 8, você vai dividir por quanto? Por 0,4 igual. Qual o valor que ele vai te dar? Ele vai te dar o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 7. Só tem um problema. Você vai perceber que o alfa ele ficou ao quadrado aqui, ó. Se o alfa ficou ao quadrado, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar a raiz quadrada dos dois. Para conseguir tirar esse quadrado aqui, ele só consegue tirar com a raiz quadrada. Por quê? Porque é potenciação, a operação oposta. Então você vem e tira a raiz quadrada. Já pega o valor que tem aqui e já tira a raiz quadrada. Quanto que vai ficar? A raiz quadrada do mesmo que já estava lá. Deixa eu deletar aqui. Raiz quadrada do mesmo que já estava lá. Na hora que você tirar a raiz quadrada do mesmo que estava lá, é 4 vezes 10 elevado a menos 4. Como o alfa também pode ser em porcentagem, você multiplica por 100 e aí você vai achar o alfa. Qual que é o valor do alfa? 0,04%. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos para o terceiro exercício aqui, o terceiro exemplo. Vamos dar uma lida ali no exercício. Ele fala assim, em uma solução de concentração 0,2 molar, então a gente destaca aqui 0,2 molar de ácido hipobromoso, apresenta grau de ionização 0,01. Então a gente destaca lá o grau de ionização 0,01. Aí ele fala, determine a constante de ionização do ácido. Se ele pedir para o Ka, você faz todo aquele processo que eu fiz no primeiro. Se ele pedir o Ki, você faz o processo que nós estamos fazendo aqui e usa a equação de Ostwald. Qual que é a equação de Ostwald? Essa aqui, ó. Só tem um problema. Esse exercício aqui, como o alfa ele está em porcentagem, você tem que dividir por 100, né? Então vamos pegar a calculadora lá, vamos fazer o cálculo para a gente ver lá. Você vai pegar o 0,01 e vai dividir por 100. Na hora que você dividir por 100, você vai chegar naquele valor ali, ó, que vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 4. Chegando nesse valor, você vai trocar todos os valores que tem aqui no exercício. No lugar do alfa, que nós acabamos de achar, você vai colocar 1 vezes 10 elevado a menos 4. No lugar da molaridade, você troca pela molaridade mesmo. Você coloca lá o valor da molaridade. Qual que é o valor da molaridade? 0,2. Pintando aqui para vocês saberem. E aí é só elevar ao quadrado, o alfa, e a molaridade multiplica ali. Depois eu vou gravar alguns vídeos fazendo esse cálculo à mão para o pessoal que quer prestar o vestibular. Por enquanto, como o foco é mais o pessoal do técnico, nós vamos usando a calculadora. Então vamos lá, 1,0 exponencial menos 4, foi, exponencial menos 4 é igual. Aí chegou aqui no valor, o que você vai fazer? Vai elevar esse valor ao quadrado. Vai dar isso aqui, ó. Tá? E depois você multiplica por quanto? Por 0,2. Esse valor vai dar quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? A constante de ionização, geralmente a gente não coloca a unidade. Então o valor vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 9. Esse exercício 4, o exemplo 4, ele é conceitual, né? Ele dá 3 ácidos hipotéticos, chama de HX, HY, HZ. As constantes são 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 8, dá espaço aqui, e a outra 10 elevado a menos 9, 1,0. Todos eles começam com 1,0. Estou dando espaço aqui para vocês conseguirem visualizar. Aí ele pergunta, coloque em ordem crescente de força. Sempre você vai colocar do mais fraco para o mais forte. Então, qual ácido que vai ser o mais forte de todos? É o ácido que tiver a maior constante de ionização. Qual que é
o que tem a maior constante de ionização. O que tem a maior constante de ionização vai ser o 10 elevado a menos 6. Vocês vão olhar pelo expoente. Então, o expoente aqui é menos 6. Quanto menor for o expoente negativo, maior vai ser o número. Então, esse cara aqui, que é o HX, ele vai ser o ácido mais forte. Está aqui, ó, vai ser o mais forte. E o que tiver expoente menor, que é o 10 elevado a menos 9, ele vai ser o mais fraco. Então, quem é esse cara aí? É o HZ. Como é respectivamente, vai ser o HZ. Então, eu destaco ele aqui. E aí, eu vou explicando. Então, você vai colocar o HZ como mais fraco aqui na sequência, né? Vai colocar o HY no meio, porque ele é intermediário. E coloca o HX como mais forte. Em ordem crescente, é essa ordem aí. Agora que você já tem a explicação de todos os exemplos, eu vou pedir para vocês baixarem o material aqui na descrição do vídeo. Tentem resolver todos os exercícios propostos e os exercícios que vocês não conseguirem fazer, coloquem lá na descrição, perguntem, mandem por e-mail. Os que já são meus alunos pedem lá no grupo para a gente responder e eu tenho certeza que vocês vão avançar aí no seu estudo e bom estudo a todos vocês que estão aí e que acompanham o nosso canal, beleza? Não esquece de curtir o canal e quem quiser dar um like lá também, indicar para os amigos, eu agradeço. Muito obrigado, até mais.